Na sequência, assistiremos à apresentação do estudo O custo da burocracia do imóvel, com o consultor da Bus Company, Nelson Gramacho. Bom dia. Um grande prazer estar aqui. Meu nome é Nelson Gramacho, sou diretor da Bus Company. Agora temos uma nova marca, chama-se Strategy End. Só talvez fazer uma introdução, né? A Bus Company, agora Strategy End, ela é uma empresa de consultoria, né, que existe aqui no Brasil há quase 50 anos. E ao longo desse tempo a gente participou aí de diversos processos de transformação de vários setores importantes, né, da nossa economia. E eu acho que esse aqui é mais um exemplo, né, um trabalho que é com grande satisfação que a gente fez no ano passado. E por isso agradeço aqui o convite da CEBIC, o convite da Frente Nacional de Prefeitos, agradeço também ao Sinduscom e à Prefeitura de Curitiba por me acolher nesse evento que, na minha visão, ele é um dos marcos aqui de mudança, no sentido de que nos últimos meses, né, eu tenho feito algumas dessas apresentações para mostrar o trabalho, para tentar conscientizar, né, todos os agentes envolvidos da importância, né, da diminuição do excesso de burocracia nesse setor, como isso pode contribuir para a redução dos prazos, né, de execução dos projetos imobiliários, para a redução dos custos dos imóveis e, por consequência, para uma maior eficiência e desenvolvimento desse setor. Eu acho que esse evento aqui, ele de certa forma é importante na medida em que ele começa de uma maneira muito mais veemente a discutir as soluções, de ter um aspecto muito mais pragmático, né, e as prefeituras têm um papel, como a gente vai mostrar aqui, importante, né, nesse processo de transformação, e eu acho bastante importante e fico com muito prazer vendo que isso já está acontecendo. Então, o que foi o objetivo desse estudo? O objetivo foi, primeiro, identificar e analisar quais são os principais gargalos burocráticos, né, que têm afetado o desenvolvimento desse setor. E feito isso a partir de uma visão, né, de casos reais, né, então a gente teve, como eu vou mostrar, uma série de casos aqui para estudar. Não só entender o que são os gargalos e as causas, mas também estimar quais são os impactos desses gargalos no desenvolvimento desse setor, no custo dos imóveis e no prazo de execução. E por fim, mas não menos importante, também começar a desenhar o que seria uma agenda de melhorias que o setor deveria buscar para que a gente conseguisse reduzir esse excesso de burocracia e conseguisse uma maior eficiência nesse setor. Bom, como é que a gente fez esse trabalho? No trabalho a gente procurou ter uma abrangência grande, né, no sentido de ter uma visão de como esses problemas se manifestam nos diversos estados do país, né? Então a gente visitou, né, e estudou projetos em todas as regiões do país. Olhamos o setor de uma maneira abrangente, no sentido também de não focar só nas empresas grandes incorporadoras, mas também entender o que pequenas e médias empresas também enfrentam durante o desenvolvimento dos projetos. E procuramos também ter uma visão dos diversos tipos de empreendimentos imobiliários, né, que enfrentam esses problemas. Então, desde empreendimentos imobiliários verticais, né, com suas diversas fontes de financiamento, como, por exemplo, a FGTS, mas também outros recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, mas também outros tipos de empreendimento, como condomínios residenciais horizontais, loteamentos e também empreendimentos multiuso que tem uma complexidade maior. Bom, com base nesses casos, a gente procurou ter uma visão bastante abrangente da cadeia imobiliária, mostrando que os problemas eles não ocorrem somente na etapa de construção, que muitas vezes é a mais visível para a população, né, que é quando ela já efetuou a compra do empreendimento e espera a sua finalização. Esses problemas começam muito antes. Eles começam desde a fase de prospecção e compra do terreno,
né, porque nesse momento é onde você precisa ter a certeza que você tem a adequação, né, do seu projeto ao plano diretor da cidade. Você precisa garantir que exista infraestrutura de água, luz, esgoto, que muitas vezes isso não é endereçado, né, pelas concessionárias. E os gargalos, na verdade, já começam nesse momento, né, tanto por problemas de concessionárias, mas também por problemas nos planos diretores, nos zoneamentos dos municípios. Passando também pela parte de definição do projeto, licenciamento e aprovação, que entendo que é uma grande parte, né, da nossa discussão aqui durante o evento. E aqui eu acho que tem um papel bastante central, né, dentro do desenvolvimento dos projetos, porque a gente vê e viu, né, durante esses casos e durante vários outros casos, uma série de atrasos, né, que acontecem no licenciamento dos projetos, e muitas vezes também uma certa subjetividade, né, falta de regras claras para conceder esses licenciamentos, o que acaba ocasionando em maior tempo de execução e prejudicando todo o desenvolvimento do projeto. E eu acho que esse ponto é um ponto importante, porque nem sempre esse tipo de atraso está visível de forma clara para quem está, por exemplo, comprando um imóvel. E como a gente vai mostrar aqui no estudo, esse atraso ele tem um impacto muito grande também para quem compra o imóvel. Durante o lançamento do projeto, né, durante essa época, existem também problemas nos cartórios, né, para registro da incorporação, e passando por problemas na construção do empreendimento, que são mais visíveis, e chegando a problemas também na conclusão e na entrega do imóvel, onde, de novo, existe um papel também fundamental, né, de prefeituras e cartórios, no sentido de, por exemplo, obter o habite-se, que são geralmente gargalos que acontecem para a finalização do projeto. Bom, com base nesse entendimento, né, de onde estão os gargalos, a gente concluiu que estruturas ineficientes em várias prefeituras acabam estando entre as principais causas do atraso, né, dos projetos imobiliários. E o que está por trás, né, desse atraso? Né? Quais são as causas desse atraso? Acho que foi ilustrado aqui no vídeo, talvez a principal causa é que o setor teve um crescimento muito grande nos últimos 10 anos, né, propiciado por aumento de disponibilidade de financiamento, né, melhoria da renda, né, da população, mas, infelizmente, boa parte das estruturas municipais de avaliação dos projetos não acompanhou esse crescimento. Não acompanhou tanto do ponto de vista de tamanho dessa estrutura, né, para poder suportar o número de projetos que acontecem, como também do ponto de vista de qualificação, no sentido de poder lidar com projetos cada vez mais complexos, maiores em muitos casos, que lidam com diferentes tipos de financiamento, né? Então, talvez essa daqui é um dos principais pontos que a gente deveria prestar atenção, no sentido de agilizar o processo de licenciamento e aprovação nas prefeituras. Isso, de certa forma, também acaba sendo agravado pelo ponto de que existe também uma falta de incentivo dentro das estruturas municipais de análise para garantir que os funcionários públicos estão tomando decisões que atendam aos interesses, né, não só da população como um todo, mas também garantindo que ele está coberto juridicamente dentro do exercício daquela sua função. Existem também outros problemas que a gente levantou relacionados à parte dos processos de aprovação nos cartórios, no qual a gente vê uma heterogeneidade muito grande, né, em relação a nível de atendimento nas diversas cidades, e até mesmo dentro de uma mesma cidade. E, por fim, também, do ponto de vista de legislação, a gente vê uma falta de clareza, né, em diversas leis, um desalinhamento, né, entre as legislações, por exemplo, municipais, estaduais e federais, no que diz respeito ao meio ambiente, e uma dificuldade de entendimento em relação a até que ponto certos direitos adquiridos, né, por exemplo, em projetos que são protocolados durante alguma mudança de plano diretor, são garantidos. Então, acho que talvez a mensagem principal aqui é a importância, né, das prefeituras municipais dentro desse processo, já que elas são responsáveis tanto pelo plano diretor da cidade, quanto pelo processo de licenciamento e aprovação dos projetos, e posteriormente, no final, na conclusão do projeto imobiliário, também pelo habite-se. Então, praticamente em todas as fases, as prefeituras têm um papel central e, portanto, na nossa visão, são um papel motivador, né, de mudança desse setor, né, mudança da burocracia no setor bastante importante. Não são as únicas responsáveis, né, pelo excesso de burocracia,
mas sem dúvida tem um papel muito importante em realizar essa mudança. Bom, quando a gente fez o estudo, a gente procurou não só entender quais são os problemas e as causas, mas também entender o que são possíveis soluções para endereçar esses problemas. A gente fez isso olhando soluções que são utilizadas em outros países, e aqui eu me refiro não só a países desenvolvidos, mas países também equivalentes ao Brasil, né, em processo de desenvolvimento, que adotaram soluções bastante eficientes e que comprovadamente funcionam. Mas também olhamos dentro do país, quer dizer, não adianta olhar só para fora. Aqui no Brasil a gente notou que existem experiências exitosas específicas, né, em certos municípios e que podem ser aproveitadas para que a gente consiga ter uma maior eficiência de uma maneira mais abrangente. E essas soluções passam por, na nossa visão aqui, 4 principais pontos de mudança. Um primeiro ponto de procurar segmentar a análise que é feita. Hoje a gente tem uma diversidade de projetos muito maior do que a gente tinha no passado, projetos que muitas vezes são mais complexos do que outros, né? A gente tem também projetos, por exemplo, como habitação de interesse social, onde faz todo sentido a gente ter algum tipo de maior agilidade, e também existem aspectos específicos, né, que deveriam ser tratados nesse tipo de projeto, e, portanto, as prefeituras deveriam abordar, né, os diferentes projetos de diferentes maneiras. Ao invés de ter, o que a gente viu é que em muitos locais se criam grupos específicos para tratar de cada um dos tipos de projeto, e o que acontece é que esses grupos acabam sendo mais especializados, têm maior conhecimento naquele tipo de projeto, e isso acaba acelerando o processo de análise e faz com que ele tenha também maior qualidade. Um outro ponto importante também é, de certa forma, simplificar os processos de análise. A gente viu que, em vários casos, existem uma série de etapas que são realizadas e que não agregam nenhum valor, não garantem que a população está sendo protegida, né? São processos que poderiam ser muito simplificados. Aqui na cidade de Curitiba, foi um dos exemplos que a gente viu, né? No sentido de começar a analisar os projetos, não pela parte técnica, mas sim pelos aspectos relacionados diretamente ao código de obras, né, que são mais importantes na análise, e que esse tipo de experiência acaba agilizando também os seus processos. Numa certa cidade, a gente viu que uma boa parte do tempo acabava sendo consumido no transporte de documentos entre as diferentes secretarias responsáveis pela aprovação dos projetos imobiliários. Grande parte do tempo era simplesmente trânsito de documentos e não era análise. Um outro ponto importante também é procurar unificar, né, os processos de análise. Uma vez que existe esse ponto de que várias secretarias, né, são envolvidas durante a aprovação de um projeto imobiliário, por exemplo, a parte ambiental, a parte de trânsito, a parte de ocupação do solo, é importante que se tenha um processo mais consistente, né, e unificado, de modo que as decisões, quando precisam ser tomadas e quando precisam ser discutidos certos aspectos, isso seja tomado em forma de comitê, né? Isso já foi mostrado, né, comprovadamente, que isso acaba agilizando a aprovação, ao invés de ocorrer o trânsito, né, desses processos de uma secretaria para outra, é o que acaba atrasando os processos de análise. E, por fim, claro que existe a necessidade de tornar cada um desses processos mais eficiente do ponto de vista de gestão, né? Estabelecer metas, quantos processos a gente quer analisar por mês, né? Qual é a estrutura que eu preciso para isso, fazer o que se faz numa empresa que quer ser eficiente. A gente pode, com certeza, e a gente viu exemplos disso, trazido para a gestão pública. A informatização acaba tendo um papel importante também nesse processo, não só pela divulgação de informações, né, no sentido de tornar claro para as empresas do setor e para a população também quais são as regras do jogo para que você tenha um projeto aprovado. Você tem uma facilitação na submissão dos pedidos, por exemplo, poder fazer uma requisição online e acompanhar esses pedidos também, saber em que ponto ele está, quais são as pendências. Muitas vezes a gente viu casos em que, por conta de não existir essa informação, o projeto fica parado 2, 3 dias, e isso, quando você soma todas as interações que ocorrem, isso acaba ocasionando 2, 3 meses de atraso. E também você pode também informatizar para ter, né, uma melhor gestão de todo esse processo. Bom, contudo,
quando a gente olha cadeias imobiliárias, né, e processos de aprovação que usam todas essas melhores práticas, aonde é possível chegar? Né? Em quanto tempo é possível fazer a aprovação e execução de um projeto imobiliário? Aqui a gente mostra um projeto imobiliário por todas as suas fases, desde a compra do terreno, passando pelo desenvolvimento do projeto em si, a obtenção do alvará de aprovação, daí a incorporação, lançamento, construção e o habite e a entrega. Né? E a gente buscou, através de exemplos, como eu coloquei, não só fora do Brasil, mas também aqui dentro do Brasil, quais são tempos viáveis de execução de cada um desses processos de aprovação. E a gente viu que esses tempos estão, em muitos casos, bastante abaixo, né, da realidade que a gente encontra hoje, mas que são viáveis. Tempos como, por exemplo, ter no máximo 2 meses para ter uma aprovação de projeto imobiliário é viável. Tá? Em muitos países até isso chega até 30 dias. E com isso a gente consegue ter uma agilidade muito maior. Então a gente partiu aqui do que seria uma cadeia imobiliária eficiente, inclusive também para, primeiro, acho que tem 2 objetivos aqui: entender aonde a gente quer chegar, né, o que é possível fazer, e a gente procurou ser aqui ambicioso no sentido de que a gente viu que é possível ser ambicioso, e o segundo, a gente comparar a situação que a gente tem hoje com a situação eficiente para entender qual a diferença e, portanto, qual o tempo adicional que a gente acaba tendo por conta do excesso da burocracia e qual o custo adicional que é imposto aos projetos por conta desse tempo maior. Para fazer isso, a gente analisou, né, uma série de casos, mais especificamente alguns casos específicos de cada um dos tipos de projetos imobiliários, que eram projetos que, de certa forma, representavam, né, a realidade de execução nas regiões. E aí, por conta disso, a gente fez uma análise do que seria o tempo ideal do projeto, da execução do projeto como um todo, né? E a gente vê aqui na parte em azul todo o tempo gasto pré-construção, a parte em verde é a parte de construção em si, e a parte em cinza, a parte de pós-construção. E em muitos casos, a gente viu que, e é especificamente nesse caso aqui que a gente analisou, para um projeto, por exemplo, financiado, né? Um dos projetos financiados aqui com recursos do SBPE, o tempo total de execução, na prática, acabou sendo o dobro do que a gente considera um tempo ideal de execução do projeto. Quer dizer, se deveria demorar 11 meses, no máximo, né, desde o tempo de compra do terreno até o início da construção, na prática, isso acaba demorando 27 meses, né, nesse caso aqui específico, por conta de todos os atrasos nos processos de aprovação. Mesmo após a finalização do projeto da construção, o que deveria ser uma entrega que deveria demorar no máximo 3 meses, com todos os processos, acaba demorando 7 meses. E vocês veem que boa parte aqui do atraso não se refere especificamente somente à construção, né, que podem ter outros fatores envolvidos, mas sim à burocracia durante o período pré-construção e pós-construção. Então a gente olhou vários casos de vários tipos. A partir daí a gente fez uma reflexão de como a gente transpõe, né, o uso desses casos reais para que eles representem de maneira mais abrangente o que é a realidade, né, nas diversas regiões do país, né, e a gente fez um levantamento em relação a isso, para que a gente consiga extrapolar qual o impacto dessa burocracia para a economia como um todo, né, para o setor imobiliário como um todo, tanto em termos de tempo quanto em termos de custo. E com essa análise a gente chegou a alguns resultados bastante interessantes, né? Uma vez que a cada mês, né, que você tem de atraso, por exemplo, num processo de licenciamento, isso significa capital que está parado e que poderia, né, ser muito mais, já poderia ser um imóvel na mão do comprador, né, e, portanto, já sendo remunerado, digamos assim. Por conta de todos esses atrasos, eles acabam gerando um custo de capital para o projeto imobiliário e que, no final, representam, dependendo do tipo de empreendimento que a gente olhou aqui, em casos até que chegamos aqui a 12%, né, para projetos financiados pelo SBPE. Então, o que é que isso significa? Só pelo fato do projeto demorar mais tempo do que estaria previsto, o tempo, o custo de capital e os custos diretos de burocracia acabam gerando 12% a mais no custo total do imóvel, para esse caso específico. No caso de FGTS é 6%, no caso de Minha Casa Minha Vida, 4%.
E esse custo total acaba sendo repassado ao comprador do imóvel, porque ele é um custo real, né? Então, aqui a gente mostra também que a burocracia ela não é só um problema de tempo e de dificuldade, mas que, no médio prazo, são custos que acabam sendo transferidos para o comprador do imóvel. E isso daí, quando você aplica, né, ao tamanho do mercado imobiliário brasileiro, que cresceu bastante, olhando todos os principais tipos de projeto, né, e aqui a gente fez uma simulação com projetos financiados, né, pelo FAR, FGTS e outros recursos, a gente chega a uma ineficiência por ano de até 19 bilhões, né, o que é bastante significativo. É só a gente pensar o quanto, né, como esse dinheiro poderia ser aplicado, né, para a construção, para maior desenvolvimento ainda do setor. Bom, com o entendimento desses impactos, a gente passou aqui a fazer uma agenda, né, de proposições que procura endereçar os problemas que a gente levantou. E ela foi feita principalmente com duas frentes de atuação. Por um lado, procurar reduzir diretamente os custos burocráticos e, por outro, trazer um ambiente de maior segurança jurídica para que esse setor consiga ser mais eficiente também. Do ponto de vista de redução de custo burocrático, isso aqui passa por ter exemplos, né, específicos de cidades relevantes, conseguindo fazer mudanças, né, trazendo melhores práticas, mostrando que é possível implementar todas aquelas soluções que a gente demonstrou no trabalho, e a partir daí divulgar de uma forma mais abrangente, né, e esse evento, de certa forma, já cumpre inicialmente esse papel, essas melhores práticas para que elas possam ser adotadas nos vários municípios. Passa também por outras questões relacionadas à melhoria, né, de registro de propriedade nos cartórios, passa por também do lado das empresas de incorporação e construção, elas terem um alinhamento dos seus processos a esse processo eficiente, porque não adianta a gente mudar todos os processos na prefeitura se as empresas também não se adaptam, e nesse trabalho a gente procurou ter uma visão completa da cadeia, né, trazendo o que as empresas também deveriam mudar. E do ponto de vista de segurança jurídica, a gente ter uma legislação que consiga ser mais clara, né? Então, tanto a legislação municipal, por exemplo, de investimento em contrapartida, torná-la mais objetiva, garantir, né, que ela está alinhada, que os recursos acabem sendo alinhados aos objetivos aos quais ele se propõe, harmonizar, né, a legislação de código de obras, né, para aprovação de projetos em município, principalmente municípios que sejam próximos, adjacentes, tem uma revisão da legislação ambiental, para que você deixe de ter sobreposição de legislação e tenha maior clareza, e buscar o alinhamento de certas regras que muitas vezes não estão escritas, mas que são importantes para que você garanta um ambiente de maior segurança jurídica, principalmente considerando que a gente tem diversos stakeholders envolvidos em vários projetos imobiliários, como, por exemplo, Ministério Público, juízes, patrimônio histórico, etc. Então, essas proposições, acho que o ponto principal aqui é que, de novo, trazendo o ponto anterior que eu coloquei no início da apresentação, as prefeituras elas têm, sim, um papel central ao participarem da cadeia desde o início do projeto até o fim do projeto. Então, bastante importante aqui que a gente consiga, justamente, na prática, discutir como essas soluções vêm sendo implementadas em cada uma das prefeituras, o que a gente consegue, a partir dessa troca de práticas, implementar, né, em outras localidades, para que a gente consiga ter maior eficiência. E, na prática, o que tem em jogo, né, para as prefeituras aqui, na nossa opinião? A redução dessa burocracia em excesso, ela traz benefícios diretos para as prefeituras, porque uma vez que você tenha projetos imobiliários que terminam mais rápido, né, com mais eficiência, a gente tem antecipação, né, de receitas tributárias municipais, como, por exemplo, o ITBI, IPTU, próprio ISS, e criando um ambiente de negócios que seja mais eficiente, sem excesso de burocracia, a gente não tem nenhuma dúvida de que isso favorece um maior estímulo, né, a mais empreendimentos dentro de cada cidade. A gente esteve conversando com várias das empresas, né, que estão envolvidas no setor, e elas manifestam, né, que durante o processo de escolha, né, de localização de empreendimentos, elas levam em conta, obviamente, não somente a demanda, né, daquele local específico, mas também o ambiente de negócios que elas vão encontrar. Então, você ter uma cidade que seja menos burocrática, que não tenha excesso de burocracia, que seja capaz de prover um ambiente de negócios mais saudável, acaba atraindo mais empreendimentos e, a médio prazo, obviamente, isso daí resulta também em mais receitas para cada um dos municípios. Então, é bastante importante aqui na nossa visão
também ter a visão de importância, né, dessa mudança, ela, em resumo, ela traz benefícios para o setor, né, na medida em que ela destrava o desenvolvimento desse setor com maior eficiência. Ela traz benefícios para os compradores de imóvel, uma vez que os imóveis podem ficar prontos de maneira mais rápida e com menor custo, e trazem benefícios também para as prefeituras, no sentido de ter uma antecipação de boa parte das receitas tributárias que são provenientes desse setor. Então é isso, obrigado pelo convite. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje, estou disponível depois para conversar, caso necessário. Um abraço.